Bom dia, crianças! Vamos iniciar a nossa aula de história desta semana. As atividades desta semana são a partir da página 15 até a página 21. Então, o nosso assunto, é a África em outros tempos. Então, aqui na abertura da unidade, a gente tem representando aqui várias estátuas grandes e algumas menores. Essas estátuas, elas estão representando um faraó do Egito Antigo e as menores representam a família dele. Por que a dele é maior? Para mostrar o poder que ele tinha. E também ele procura homenagear o deus Sol. Nós vamos entender mais sobre isso daí. Na página 15, a gente tem aqui, a roda de conversa. Então, vamos pensar juntos. Você já ouviu falar das pirâmides do Antigo Egito? Elas foram construídas há milhares de anos no continente africano. Acho que todo mundo, já ouviu falar das pirâmides, já ouviu falar das múmias, alguma coisa sobre o Egito. Então, aqui, a gente tem as 3 pirâmides mais famosas do Egito. E elas têm nome, está escrito aí embaixo da ilustração. As pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos foram construídas no Egito há aproximadamente 2.700 anos antes de Cristo. A pirâmide Quéops é a maior das 3. Tem, na atualidade, 146 metros de altura, tamanho que corresponde a um prédio de 49 andares. Por que essas pirâmides têm esses nomes? Porque é o nome dos faraós. Então, mas por que será que os egípcios construíam pirâmides? O que vocês acham? Eles construíam as pirâmides porque eram os túmulos, vamos dizer assim, a família deles, eles e as famílias deles eram colocadas dentro das pirâmides depois que morriam. Mas como será que se construía essas pirâmides naquela época, há tantos anos atrás? As pirâmides eram construídas com trabalho escravo. Então, pegava-se os escravos, eles carregavam as pedras, improvisavam alavancas para poder subir e assim eram construídas as pirâmides. Imagina só a dificuldade, Naquela época, construir-se ainda com pedras. Virando a página, vamos então falar do Egito Antigo. Vamos seguir a leitura aí comigo, para ficar mais fácil para vocês. O Egito Antigo desperta curiosidade em muitas pessoas. Há mais de 200 anos, viajantes europeus começaram a escavar algumas regiões do Egito em busca de objetos antigos. Alguns indivíduos passaram a colecionar esses objetos, levando muitos deles para a Europa e também causaram muitos danos àquilo que havia restado na antiga sociedade egípcia. Atualmente, os artefatos encontrados nessas escavações estão expostos em museus de países como França, Inglaterra, Itália e Alemanha. Então, vejam só, a curiosidade das pessoas fez com que muitos objetos do Egito Antigo fossem tirados lá do Egito. Você sabia que até no Brasil existem museus com artefatos do Egito Antigo? Pensa bem a distância, Até no Brasil tem coisas do Egito. Em 1822, o francês Jean-François Champollion, conseguiu decifrar os hieróglifos. O que são hieróglifos? A escrita do Egito Antigo. Ele conseguiu decifrar. Que são facilmente encontradas nas paredes das construções antigas. Essa descoberta foi um grande avanço para as pesquisas a respeito
dessa sociedade, pois, assim, estudiosos conseguiram saber mais sobre como era o modo de vida dos egípcios há milhares de anos. Nessa época, o interesse era tanto que foi criada a egiptologia, que é uma ciência que estuda exclusivamente o Egito Antigo. Então, através, decifrando o que estava escrito nas paredes das construções antigas, eles conseguiram saber mais alguma coisa sobre o Egito. Descubra mais informações sobre o Egito Antigo. Então, aqui agora a gente tem a ilustração e tem vários quadrinhos que nos dão informações sobre o Egito Antigo. Vamos dizer assim, que são curiosidades. Então, a primeira delas: poucas pessoas sabiam escrever no Antigo Egito. Por isso, havia algumas que trabalhavam escrevendo para as outras pessoas. Esses profissionais eram chamados de escribas. Eles escreviam sobre a vida dos faraós, registravam a cobrança de impostos e copiavam textos sagrados. A segunda curiosidade: os reis dos egípcios antigos eram conhecidos como faraós. Todo mundo já ouviu essa palavra, né? Então, eram os reis do Egito. Esses governantes eram muito respeitados pela população, pois eram considerados parentes dos deuses. Os faraós escolhiam pessoas para ajudá-los a governar, como sacerdotes, pois também eram líderes religiosos, considerados mediadores entre os deuses e as pessoas. Então, além de ser humanos, eles achavam que era um pouco mais que ser humano, né? Virando a página, continuando as curiosidades lá em cima. O Egito se localiza na África, em uma região de clima desértico. Por isso, o rio Nilo era fundamental para a sobrevivência dos povos que ali viviam. Lembra que lá atrás a gente estudou que as primeiras civilizações se formaram em volta dos rios, quando o homem deixou de ser, passou a ser sedentário, né, viver num lugar só, deixou de ser nômade? Esse rio tão importante era considerado um deus pelos egípcios antigos. Por quê? As águas do Nilo eram consumidas pelas pessoas e por outros seres e também usadas em diversas atividades, por exemplo, agricultura, transporte, pesca e higiene, porque sem água ninguém vive, né? Então eles usavam a água do rio Nilo para todas as atividades que eles precisavam de água. A segunda curiosidade aqui, continuando, né, curiosidade, o papiro, como é chamado o papel usado pelos egípcios antigos, então era um papel diferente do nosso, era feito de uma planta de mesmo nome. Então, papiro era feita de uma planta chamada papiro. Com outra planta chamada junco, os egípcios faziam sandálias e outros objetos, como tapetes e cestos. Continuando aqui a próxima curiosidade. No Egito Antigo, a agricultura era uma das principais fontes de alimento. Com o tempo, os egípcios criaram canais de irrigação e tanques, com reservas de água do Nilo, para manter as plantações férteis, principalmente em períodos de seca. Então, eles passaram, a armazenar a água para poder usar na época da seca, que a água diminuía. E, aqui embaixo, em outros períodos do ano, o rio Nilo transbordava e, assim, fertilizava suas margens com humus. O que é humus? É um fertilizante natural, são os restos das plantas e dos animais que morriam na época da seca. Isso facilitava o plantio, pois enriquecia a terra com muitos nutrientes, fazendo com que as plantações crescessem fortes. Então, várias curiosidades aí mostrando os egípcios, as margens do rio. Agora, a gente vai falar um pouco da religião no Antigo Egito. Como é que era? Será que é como é hoje? Então, vamos lá.
A religião no Antigo Egito. Os egípcios antigos eram politeístas. O que é isso? Significa que eles acreditavam em diversos deuses, os quais representavam elementos da natureza, como o sol, o vento e as águas. Então, eles não tinham um deus só, eles acreditavam em vários deuses. E esses deuses eram elementos da natureza. Então, o deus sol, o deus vento, a deusa água. De acordo com as crenças da época, esses deuses eram responsáveis pelo funcionamento do universo. Então, para eles, tudo o que acontecia era por causa dos deuses. Para os egípcios, eram os deuses que determinavam quando o rio Nilo ia passar por um período de cheia ou de seca. Por exemplo, a gente sabe que não é por causa dos deuses, que se tem a época chuvosa e a época mais seca. Vocês já estudaram em ciências. Leia essas informações sobre a vida religiosa do Egito Antigo. Então, aqui a gente tem 3 deuses e vai falar de cada um. Então, o primeiro aí, Anubis, era o deus dos mortos e da vida após a morte. Para os egípcios antigos, esse deus tinha cabeça de chacal e corpo de homem. Então, ele está representado aí. Chacal é uma espécie de lobo, Segundo aí, a filha do deus Ra, o deus Sol. Então, para eles, o deus Sol era chamado de Ra. Era a deusa do amor, da beleza, música e dança. Tinha forma humana e de vaca e era uma das divindades mais antigas do Egito. Muitos templos foram construídos em sua homenagem. Então, a filha do sol, essa aqui. E o último aí, Osíris era considerado um dos deuses relacionados à morte e ao renascimento. Era juiz de um tribunal pelo qual todos os mortos passavam e eram julgados, como merecedores ou não da vida eterna. Em muitas pinturas e esculturas é representado pelo verde, como tá aí, Então, era uma espécie, vamos ver como é que foi sua vida, você merece ter uma vida eterna ou não? Sim ou não? Aí eles julgavam. Agora, aqui falando um pouquinho dos faraós. Os faraós representavam os deuses na terra, porque eram considerados seus descendentes, Então, como se os faraós, que na verdade eram os reis do Egito, como se eles tivessem uma ligação com esses deuses que eles acreditavam. Então, para os egípcios, eles eram os descendentes, eles eram parentes dos deuses. Nas pinturas e esculturas egípcias aparecem com uma barba postiça, um cajado e uma coroa branca e vermelha, ou uma espécie de touca, como está aqui representado, uma espécie de touca que cobria quase todo o cabelo. Quase todos os faraós foram homens. Contudo, algumas mulheres também foram rainhas. Hatshepsut, por exemplo, governou o Egito durante os 20 anos. Então, ao invés do faraó, que era o rei, tinha a rainha. Virando a página, lá em cima, vamos matar a nossa curiosidade sobre as pirâmides. As pirâmides eram túmulos dos faraós, construídos por ordem de alguns deles. As 3 maiores pirâmides são chamadas pelos nomes dos faraós que ordenaram sua construção, que é Quéops, Quéfren e Miquerinos, que a gente viu lá no comecinho da unidade. Perto dessas construções há uma esfinge, Isso aqui, há uma esfinge... perdi aqui. Uma esfinge que é um monumento grande com cabeça de homem e corpo de leão. Os egípcios acreditavam que a esfinge protegia as pirâmides. Então, era como se fosse a guarda das pirâmides. Agora aqui, no Egito Antigo, muitas pessoas eram mumificadas, transformadas em múmias, depois que morriam.
Isso acontecia para que o corpo fosse preservado para a vida eterna no paraíso. É o que eles acreditavam, né? Que precisava do corpo para a vida eterna. Após a mumificação, os corpos eram depositados em sarcófagos. Sarcófagos são os caixões. E depois sepultados em covas nas rochas. Os sarcófagos dos faraós eram decorados com muitas pedras preciosas e com muito ouro. O caixão do faraó era diferente dos outros. Em cima de cada um deles era colocada uma máscara que representava o faraó, como a gente está vendo aqui na figura aqui, né? Uma máscara representando o faraó. Os egípcios construíam vários templos que eram considerados as casas dos deuses, como aquela abertura da unidade, que estava homenageando o deus Sol. Agora tem uma pesquisa aqui que a gente não vai fazer, então vamos virar a página. Então, cidadania todo dia. Vamos pensar. Atualmente no Brasil, assim como em outros países do mundo, as pessoas expressam diferentes crenças religiosas. Converse com os colegas e o professor a respeito dessa diversidade. A gente sabe que cada um tem sua religião. Nem todos são da mesma religião. O Brasil, né? Aí representando o desenho, tem diversas religiões. Existe uma melhor que a outra? Não, né? A gente tem que respeitar aquele colega que é de outra religião, assim como a gente quer que ele respeite a nossa religião. Então, cada um à sua maneira tem as suas crenças. Agora vem os exercícios, né? Compreendendo a história. Então, o exercício 1, que vocês vão ter que ler aqui, para depois marcar a alternativa correta na letra A. Na letra B está pedindo para fazer um desenho aqui nessa parte em branco, então vocês precisam de ler para poder fazer. Aí na última página, né, lá em cima, tem uma explicação e vocês vão identificar cada um desses seres aqui, ó. Então precisa da leitura. Quem é Osíris, quem é Anubis, quem é Amit, quem é Tote, quem são as divindades. Então, em cada flechinha dessa, vocês vão colocar um desses nomes. Tá vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5 flechinhas. E tem 5 nomes. Cada um vai se encaixar numa flechinha. E para terminar, né, uma atividade gostosa agora, para descansar. Aprender é divertido. Alguns faraós tiveram os rostos modelados em máscaras de ouro, decoradas com pedras preciosas para serem colocadas em seus sarcófagos. No material de apoio, há uma ilustração desse tipo de máscara. Então, lá no final do material de apoio, tem a imagem, né, do faraó. O que vocês vão fazer? Vocês vão destacar e decorar essa imagem. Então, vocês vão fazer de conta, né, que vocês vão colocar no sarcófago lá do faraó. E como que tinha que ser decorado esse sarcófago? Como que tinha que ser essa imagem? Então, vocês vão decorar. Depois, vocês vão tirar foto da atividade e mandar para mim. Então, temos atividade na página 20, na página 21 e a atividade do material de apoio. Fico aguardando as fotos de vocês. Até a próxima aula!